Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida aqui da sétima rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018 em Batumi, na Geórgia. O Brasil pegou o time da Estônia e o Krikor, então, de brancas, o nosso grande mestre Krikor, jogando contra Ilja Sirosh, do time da Estônia. O mestre Fide aí, com quase 2.400 de rating, é fortíssimo. E vamos ver essa partida então. O Krikor abre com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Então temos uma Ruy Lopes aqui. A6, bispo A4, cavalo em F6. O Ruy Lopes, o Krikor está em casa, né? Ele é especialista de Ruy Lopes, entre outras. Roque, bispo em E7, D3, B5, bispo B3, D6, A3, dando uma casinha aí para o bispo. Cavalo em A5, bispo A2, C5. Então as pretas obtiveram sucesso aí também na abertura em fazer a sua expansão, em desenvolver as suas peças. Tudo certo até agora. Cavalo S3, cavalo C3, bispo E6, cavalo D5 então, e depois da troca dos cavalos, torre em C8. O Krikor vai para bispo toma em E6, peão toma em E6 e B4, expulsando o cavalo daí. Cavalo C6, ameaçando aqui o peãozinho de B4 duplamente, C3, defendendo e roque, né? Então, teoria aqui, né? A Ruy Lopes tem uma teoria bastante extensa e ambos seguiram bastante aí na teoria. E aí a gente tem então a continuação da partida com bispo em E3. Dama em E8, a dama em E8 é uma manobrinha, né? Procurando uma melhor casa aqui em H5, também permitindo em alguns casos manobras do bispo e tudo mais. Dama em E2, C4 e depois de peão toma, A4. Então o Krikor aqui vê a possibilidade de criar um peão passado, né, aqui na ala da dama. Eu acho que o jogo todo, a partida toda vai girar em torno disso. E o Krikor vai para a ideia correta. Ele faz a leitura exata aí da posição e vai para A4, né? Você pode estar se perguntando que esse peãozinho aqui estava caindo. Pô, será que vale a pena tomar aqui dama toma em C4? Na verdade não, as pretas ficam muito bem aqui com o lance cavalo aqui em D4. Abrindo aqui um descoberto sobre a dama. E mesmo que as brancas capturem um segundo peão aqui, as pretas têm um excelente jogo aqui. Depois de dama H5, são as pretas que têm a iniciativa, as brancas vão ter que ficar se defendendo. E as pretas têm compensação mais do que suficiente aí pelos peõezinhos sacrificados, tá bem? Então o Krikor não gosta muito de jogar sem a iniciativa, ele prefere jogar com a iniciativa, assim como a maioria dos grandes mestres, né? E ele vai para A4, então não vale a pena um peão por todo esse custo, né, que vai ter. Então A4 vai para a ideia certa, criando aí, não perdendo tempo para criar o seu peão passado aí na ala da dama. Cavalo volta para D8, torre de F em B1, bispo então em F6 e B5. Tá aí. O Krikor então consegue criar aí o seu peão passado. Depois de peão toma, torre em F7. As pretas já sabem que vão ter que juntar forças aqui na ala da dama para segurar esse peãozinho passado aí, que pode virar um monstro, né? Bom, o Krikor vai tranquilo, vai seguro, H3 primeiro, um lance profilático aí, para não ter problemas no futuro. Ninguém tá com pressa. Torre em B7, dama D1, cavalo aqui em F7, torre em A5 então, com ideia de dobrar as torres. Bispo D8, tentando expulsar a torre daí, mas o Krikor simplesmente avança aí mais uma casa. E cada vez que um peão passado avança uma casa, o tabuleiro treme, né? E o Krikor, então, vai melhorando a sua posição aí com B6. B6 está muito bem defendido aqui, tanto pelo bispo quanto pela torre. Então, uma excelente posição aqui para o nosso grande mestre. Dama C6, fazendo uma pressão ainda então em B6 aí. Dama A4, propondo a troca das damas. E depois da troca das damas, as pretas continuam com D5. O Krikor segue firme aí na sua estratégia de cada vez mais avançar esse peão. Então, torre em A7, tentando eliminar essa torre, ou então se ela trocar, o peão ganha mais uma casinha. E como eu falei, cada casa que avança treme o tabuleiro. Então torre de C em B8, não permitindo isso. E depois da troca das torres, bispo aqui então em C5. Um lance bastante importante, restringindo aqui, né, a posição do cavalo. Então bispo C5 aí já colocando a posição das brancas numa posição bem mais favorável aqui do que a posição das pretas. As brancas, na verdade, estão vencendo já nessa posição. Bispo em F6,
Torre então em A1, o peãozinho está muito bem defendido aqui, e agora a torre procura casas mais interessantes. Cavalo em D8, torre em A8 então, aproveitando aqui a cravada aqui desse cavalo, por enquanto ele está defendido, né? Mas nada que uma manobrinha como D6 e C7 possa acontecer aí no futuro, né? Rei F7, então não permitindo com que isso aconteça. Torre aqui em C8 e torre aqui em D7, então, e bispo voltando para E3. Cavalo foi jogado em B7, G4, então o Krikor também vai expandindo aqui na ala do rei. Está tentando restringir cada vez mais a posição do adversário, com calma e muita categoria aqui. G6 foi jogado e aqui o Krikor jogou G5. Eu vou voltar a esse lance. Uma outra possibilidade muito interessante aqui seria o lance bispo em H6, nessa linha de restringir, né, os lances do adversário, também criando uma casa bastante interessante aqui para a torre poder entrar. Uma possível continuação poderia ter sido peão toma aqui em E4, depois de cavalo D2, então cavalo aqui em D6, torre em F8 cheque, e depois de rei E7, torre aqui em A8, né, já ameaçando algumas coisas. E depois então de torre D8, uma possível continuação, torre A7, rei E8 e B7, esse peãozinho ganharia mais uma casa aí. E depois de bispo E7, bispo E3 então, rei em F7, bispo aqui em C5, depois de torre B8, a troca aqui, cavalo tomando em E4 ameaçando o bispo, o rei defendendo então, e aí depois de torre em A6 ameaçando aí duplamente o bispo, bispo C7, cavalo C5, defendendo aqui o peão de B7, atacando o peãozinho de G6. E aí depois de bispo em D6, torre A8, seria uma possível continuação. E aí depois da troca das torres, o cavalo então e as brancas estariam numa posição muito interessante, né? É apenas uma linha, não se sabe se seguiria exatamente dessa forma, mas bispo H6 então teria sido também uma ideia interessante. O Krikor seguiu com G5, bispo G7, rei em F1 então, melhorando a posição do rei, rei E7, torre aqui em G8, atacando o bispo. Aqui também, eu vou voltar aqui, uma outra possibilidade também, mais uma vez, talvez a última chance que o Krikor teve de vencer aqui a partida, bispo C1, né, seria uma possibilidade aqui de bispo C1 e depois de rei F7. A ideia é levar esse bispo para A3, mais uma vez tentando restringir bastante aqui o movimento das peças, segurando casas importantes. E depois de cavalo D8, por exemplo, cavalo aqui em H2, mirando ali em G4, H5 não permitindo, rei E2, por exemplo, rei E8, e as brancas vão conseguindo melhorar aí a sua posição. As pretas vão ficando sobrecarregadas nessa variante, né? O rei tem que defender aqui, a torre está defendendo o cavalo, elas vão ficando meio sobrecarregadas, e depois de uma continuação como essa, por exemplo, cavalo em D8, torre então em C7, ameaçando aí a troca com uma promoção inevitável aí do peão. Rei em E8, então o rei tem que defender a torre, mas perde a defesa aqui do peãozinho, e o cavalo em G6. As pretas ficariam muito sobrecarregadas, né, completamente restritas, e as brancas aqui estariam numa posição bastante vantajosa também. Vamos voltar aqui então. Torre G8 então foi jogado, tá bom? Depois de rei E7, o Krikor não foi para o bispo C1, ele vai para a torre em G8, então atacando aqui o bispo, e as pretas conseguem então defender aqui o bispo com rei D6, e agora o rei vai chegando perto desse peãozinho, as pretas vão tendo mais condições aí de equilibrar a posição, né? Rei E2, o cavalo então em C5, e depois de bispo toma, rei toma, a torre atacando aqui esse peãozinho de E6, o rei defende simplesmente, e aí depois de mais alguns lances, de mais algumas repetições, o lance todo aqui as pretas chegaram perto desse peão aqui com o rei, e agora realmente fica difícil para as brancas conseguirem um plano vencedor, e aí nessa posição, depois de repetir os lances, ambos concordaram aí no empate. É uma partida muito bacana aí do nosso grande mestre Krikor, ele jogou a partida toda com a iniciativa nas mãos, né? Então tá de parabéns, foi o Krikor quem conseguiu aí ditar o tom da partida, fazer as pretas ficarem o tempo todo se defendendo, e no final das contas as pretas acabaram conseguindo igualar aí, depois de bastante suor. Então, mérito total aí das pretas também, se defenderam muito bem, né? Defender-se também é uma parte importante aí do xadrez, né? E as pretas estão de parabéns. E o Krikor, claro,
de parabéns aí, porque conseguiu atacar aí, ter a iniciativa na partida toda. Infelizmente não conseguiu uma vitória, mas tudo bem, o empate, mais um empate aí para a nossa seleção brasileira então. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a pouco então a gente vai ter o resumo aí da 7ª rodada. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!